Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 8, Isaque, herdeiro da promessa. Nosso texto áureo se encontra em Gênesis capítulo 26, verso 12, que diz: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. A verdade prática diz que Deus abençoou Abraão em tudo, e Isaque, o filho da promessa, também seria abençoado. Então, quando Deus age, ninguém pode impedi-lo. Os objetivos da lição são 3, assim como os tópicos são 3, então cada objetivo de acordo com cada tópico. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre a fome na terra. O objetivo da lição é mostrar que havia fome na terra no tempo de Isaque. O nosso segundo tópico fala sobre a inveja contra Isaque. Qual que é o objetivo desse ponto aqui? Refletir a respeito da inveja dos vizinhos de Isaque e a forma como ele lidou com eles, ou como Isaque lidou com os seus vizinhos. O terceiro tópico da nossa lição fala sobre Deus aparece a Isaque. E qual que é o objetivo? Expor ou explicar que Deus apareceu para Isaque. A palavra-chave é benção. O primeiro tópico, fome na terra. Primeiro subtópico, socorro entre os filisteus. Então, da mesma forma que Abraão enfrentou a ocorrência de uma fome onde ele vivia, Isaque também teve essa mesma experiência, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então, a fome novamente dominava a terra. Aqui nós acabamos de ler no tempo de Abraão, ou no tempo de Abrão, porque o seu nome ainda não havia sido trocado em Gênesis capítulo 12. Então, novamente a fome dominou na terra. Então, Abrão buscou socorro no Egito, e Isaque acreditou que descer para lá seria também a melhor opção. Do mesmo jeito que seu pai fez, o filho também queria fazer agora. Porém, a palavra de Deus nos ensina que, lá em Provérbios capítulo 16, versículo 1, o que ela ensina, Valdecir? Do homem são as preparações do coração, os anseios, os desejos, mas do Senhor vem a resposta da língua. Então nós temos que aguardar no Senhor o que ele. Nós temos os nossos pensamentos, nós temos as nossas ideias, os nossos planos, mas é Deus quem vai dar as respostas, se é para ir para a direita ou se é para ir para a esquerda, ou o que é para ser feito. Aí Deus apareceu. O pensamento de Isaque era descer para o Egito. O que aconteceu? Deus apareceu para ele e ordenou que ele não descesse para o Egito. Não, o pensamento dele era descer. Mas Deus falou, não, no Egito não. Onde está isso, Valdecir? Gênesis 26, versículos 1 e 2. Havia fome na terra, além da primeira fome nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Agora, então o Senhor ele reforçou o juramento que ele havia feito para Abraão, e Isaque não desceu para o Egito. Isaque também obedeceu, era obediente ao Senhor. Gênesis 26, 6, olha o que a Bíblia diz. Assim habitou Isaque em Gerar. Aí entra o segundo subtópico que fala sobre a confirmação das promessas. Então Deus ele cumpre todas as suas promessas. Então se Deus prometeu, com certeza ele vai cumprir. Se for uma promessa condicional, vai depender de nós. Ele me prometeu, se ele te prometeu, vai depender de você. Se ele me prometeu, vai depender de mim. Se for uma promessa condicional, se ele colocar cláusulas, se ele colocar condições. Agora, se ele falar, vai acontecer, pode ter certeza que vai acontecer sem interferência nenhuma humana. Ou se o homem tentar interferir também, não vai adiantar nada. Então Deus ele cumpre as suas promessas. Porém, muitos crentes acreditam em promessas que são uma ilusão do seu próprio coração. Achando que Deus está prometendo, mas é uma ilusão, é um pensamento próprio. Jeremias 17, 9 diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Palavras de Jeremias, o profeta. Então muitos recebem promessas de Deus que se dizem profetas, mas que não são. Ou às vezes até profeta, mas na emoção fala alguma coisa que não é de Deus. E o que estes disseram ser da parte de Deus acaba não se cumprindo. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com aquilo que não é a sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. E qual que é o resultado? Crentes frustrados, crentes decepcionados. Por quê? Porque o profeta... Não, mas aquele é profeta de Deus, é homem de Deus. Tem que ver, nós temos todo o direito de julgar a profecia e não o profeta. Ficou claro? Então isso é bíblico também, tá? Está lá no Novo Testamento, Paulo escrevendo aos Coríntios. Nós temos que julgar a profecia e não o profeta. Então se a pessoa realmente é usada por Deus, mas naquele momento foi um momento de emoção e ela achou que estava sendo usada, mas não estava, e falou com uma pessoa, e a pessoa recebeu aquilo como promessa de Deus, o que vai acontecer? Não vai se cumprir. Não se cumprindo, o que acontece?
pior, não é? A pessoa ela acaba se frustrando, ela acaba se decepcionando e saindo até mesmo da igreja. Deuteronômio capítulo 18, versículo 22. Então, quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o profeta, não tenhas temor dele. Então, se foi o Senhor que falou, se foi o Senhor que prometeu, ele vai fazer, no seu tempo certo vai acontecer, não importa o tempo, não importa as circunstâncias. Deus promete que você vai andar por esse caminho. O que acontece? Logo na sequência você já começa a andar por esse caminho. Ah, Senhor, mas eu estou tentando, não estou conseguindo. Fica tranquilo, não importa a circunstância. Ah, mas está demorando muito. Não importa o tempo. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Então Deus ele repetiu e ele também confirmou a Isaac aquilo que tinha prometido para Abraão de forma pessoal, para que Isaac não tivesse dúvida. Gênesis 26, versículos 4 e 5. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e a minha lei. Então, Deus aqui ele estava falando com Isaac, estava repetindo o que ele havia falado para Abraão, e ele está explicando por quê. Eu vou multiplicar a tua descendência, Isaac, como as estrelas do céu. Ele falou para Abraão, está repetindo para Isaac. Darei a tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Dela quem? Por meio da descendência de Isaac seriam benditas todas as nações da terra. Ah, mas por que, Senhor? Versículo 5 responde, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, o pacto, a aliança que Deus Todo-Poderoso fez com Abraão foi tão precioso que ele sempre faz referência ao patriarca, mesmo após a sua morte. Então, Abraão já havia morrido, mas Deus sempre faz menção dele. O próprio Senhor Jesus faz uma citação a Abraão lá no Novo Testamento, né? Versículo, subtópico 3 fala sobre o problema se repete. Então, os filisteus eles demonstraram interesse em Rebeca, esposa de Isaac, da mesma forma que aconteceu com Sara, que era esposa de Abraão. Os filisteus demonstraram interesse em Sara no tempo de Abraão, agora demonstraram interesse em Rebeca no tempo de Isaac. Então, quando Abraão esteve lá no Egito, né, também aconteceu com Faraó. Então, mesmo sem perceber as intenções deles, Isaac, como seu pai, ele mentiu. Quando ele percebeu a intenção deles, o que ele fez? Ele mentiu, da mesma forma que o seu pai fez, dizendo que ela era sua irmã. Agora é uma mentira 100%. Abraão foi uma meia mentira, né? Ou uma meia verdade. Nesse caso foi uma mentira completa, porque não era bem irmã dele, né? Realmente essa não era. Então agora, não demorou muito para que Abimeleque descobrisse a verdade. Mentir, irmão, mentir é pecado e tem consequência. E o pior, lá em João 8,44, olha o que diz sobre a mentira. Vós sois do diabo, pesada essa palavra, não é? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, olha só, mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. De quem está falando aqui? Está falando do diabo, né? Então, está falando assim, vocês têm por pai o diabo, vocês são filhos do diabo. Então, peraí, a pessoa que mente não é filho de Deus, não. A pessoa que mente é filha do diabo. Olha só o problema. Pode dizer que palavra dura. Pois é, mas é o apóstolo do amor que escreveu. Foi ele que escreveu, João 8,44. Então, por isso, quem está em Cristo, ele não pode viver de qualquer jeito, andar de qualquer jeito, se vestir de qualquer jeito. Não, ele não pode. Segundo aos Coríntios 5,17 diz assim, olha o que Paulo falou para a igreja de Corinto. Assim que, se é uma condicional, se alguém está em Cristo, se não tiver, não tem problema, mas se alguém está em Cristo, alguém é qualquer pessoa, sou eu, é você, se alguém está em Cristo, nova criatura é, houve uma mudança, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então é uma nova vida em Cristo, é uma nova criatura. Ah, deixou de ser criatura? Não, é uma criatura, mas é uma nova criatura. Houve uma mudança, uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, uma mudança de dentro para fora e não de fora para dentro, não o contrário. O resumo desse tópico diz que Isaac, assim como Abraão, teve de enfrentar um período de fome. Então, irmãos, não é porque nós somos crentes, não é porque nós somos cristãos, que nós não vamos passar por dificuldade, que nós não vamos passar por necessidade, que nós não vamos ter problemas, que nós não vamos ter dificuldades. O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, se anima, vocês vão ter
aflição o tempo todo, é constante. Ah, mas tem gente que tem muito dinheiro. Tem dinheiro, mas tem aflição do mesmo jeito. As aflições são diferentes, mas todos têm aflições, todos passam por processo. Todos aqueles que querem viver piamente, todos aqueles que querem ser servos de Deus, todos aqueles que querem fazer a vontade dele. Aquele que não está nem aí, não tem nem por que passar provação. Se ele já está caminhando para o lado do inimigo, só tem dois caminhos, né? Um que leva ao céu, outro que leva ao inferno, não é isso? Então, se ele já está caminhando para o lado do inimigo mesmo, por que o inimigo vai colocar provação na vida? Não, facilita para ele, ajuda ele para que ele continue no caminho errado. Não é assim conosco. Conosco é com dificuldade, é com luta, é com tormento. É assim mesmo, é normal, tá? É padrão. Se isso está acontecendo, é porque nós estamos no caminho certo. Agora, pode acontecer por outro motivo também. Se eu faço coisa errada e sofro a consequência, não adianta falar que estou sofrendo por amor a Cristo. Não, eu estou sofrendo por consequência daquilo que eu provoquei. Mas se você está sofrendo por consequência daquilo que você não provocou, mas que é o Senhor te provando, o Senhor te lapidando, o Senhor te preparando, fique com isso feliz, contente e passe a prova dando glória a Deus. É difícil, né? Mas é assim que tem que ser. Segundo tópico, fala sobre a inveja contra Isaac. Primeiro subtópico, a inveja dos filisteus. Então os filisteus, eles invejaram Isaac pela sua prosperidade. Isaac, ele ia crescendo, se tornou grande. Aliás, já herdou uma herança muito grande do seu pai. Aí também herdou um legado. A herança é aquilo que nós recebemos por fora. Legado é aquilo que nós recebemos por dentro. Então Isaac ele era invejado por causa da sua prosperidade. Então, dominados pela cobiça, o que os filisteus fizeram? Atacaram Isaac e também entulharam os seus poços. Gênesis 26:15. Todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. A água é coisa rara, a água é caríssima, a água é dificultosa no lugar que eles viviam. E aí o camarada vem e entope os poços, entulha o poço para que eles não utilizem da água. A água é fonte de vida. O que eles estavam fazendo? Querendo que eles morressem. Então a inveja ela é algo muito danoso, muito perigoso e faz com que o ser humano tenha ações nocivas, agressivas, perigosas, prejudiciais. Então as escrituras afirmam que a inveja ela é a podridão dos ossos. Aonde está isso, Valdecir? Provérbios 14:30 vai falar que a inveja é a podridão dos ossos. Então esse sentimento é uma das obras da carne. Obra da carne? Obras da carne, lá em Gálatas, quando Paulo escreveu, revela a índole maldosa de uma pessoa. Gálatas 5, 19, 21. Vou ler todas elas aqui, tá? Todas as 16 mais uma, todas as 17 aqui. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Aí vem invejas, obras da carne, homicídios, bebedices e glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, vão ficar de fora do reino de Deus. Então a inveja faz parte desse grupo aqui, tá bom? Faz parte desse grupo. E o que vai acontecer? Quem é invejoso vai ficar de fora do reino de Deus. O segundo subtópico fala sobre abençoado por Deus. Então Isaac ele estava debaixo da proteção e também da bênção de Deus. Por isso ninguém poderia detê-lo, por mais que tentasse. Então houve muita contenda entre os pastores de Gerar, que eram dos filisteus, com os pastores de Isaac. Por isso um dos poços foi dado o nome de Ezeque. Gênesis 26, 19 e 20. E os servos de Isaac cavaram no vale e acharam ali um poço de águas vivas. Olha só que bênção, mas o versículo 20 diz: Então os pastores de Gerar, os pastores dos filisteus, contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: A água é nossa. Por isso chamou o nome daquele lugar Ezeque, porque contenderam com ele. Valdecir, me explica isso daí? Porque tem coisas na Bíblia que falam, como nós não entendemos o idioma original, nós ficamos perdidos, né? O nome daquele poço foi chamado Ezeque. Por quê? Porque contenderam com ele. O que isso tem a ver para nós? Para nós não faz sentido, né? O nome dele vai ser Jesus. Por quê? Porque ele vai ser o Salvador do mundo. Para nós não faz sentido, né? Mas se nós entendêssemos o significado da palavra, ficaria muito mais fácil, né? Ele se chamará Salvador. Por quê? Porque ele vai salvar o mundo. Jesus significa Salvador? Isso, exatamente isso. Agora, e Ezeque? Ezeque significa o quê? Contenda. Então, o nome daquele poço se chamou Contenda. Por quê? Porque contenderam com ele. Então foi o nome que colocaram. Ezeque significa contenda.
Aí tem um outro poço chamado Sitna, que significa inimizade, que foi o nome dado a um outro poço, além desse, um outro poço onde houve mais discussão. Então foi chamado de Sitna. Por quê? Por causa da inimizade. Aí tem um outro poço chamado Reobote. Agora sim, Reobote significa o quê? Alargamento. Então aqui Deus abençoou Isaac e abriram mais um poço, e os filisteus não contenderam com ele. Então agora sim ele chamou o poço de alargamento. Então agora sim foi abençoado por Deus. Então os poços que Abraão abriu foram entulhados pelos filisteus. Agora, os poços que Isaac abriu causaram discórdia e ele deixou para lá, deixou para eles o poço, não foi a dele, foi cavando outro. Conforme foi dando briga, ele foi deixando para eles. Quando ele arrumou um que não causou briga, então agora sim, esse aqui é nosso. Então chegou em Reobote, que foi bênção para eles, para ele e para toda a sua prole. Terceiro subtópico fala sobre que Isaac age com diplomacia. Então, diante da maldade dos seus vizinhos, dos filisteus, Isaac ele age de forma diplomática, evitando os confrontos diretos. Então, por algumas vezes ele abre mão dos postos que lhe pertenciam, porque foi ele que cavou, pertence a ele. Né? Então, não é fácil abrir mão dos bens direitos adquiridos com esforço em favor de quem? Daqueles que nada fez para possuí-los. Entretanto, porém, contudo, todavia, para evitar disputas e contendas, o cristão muitas vezes pode e deve abrir mão dos seus direitos. Olha só, nós podemos ou não podemos, né? Queremos ou não queremos, não é? Pois é, mas nós podemos e nós devemos abrir mão dos nossos direitos para evitar contenda. Olha o que Paulo diz em Romanos 12:18. Se for possível, quanto estiver em vós ou quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se isso estiver na minha mão fazer, eu vou fazer para poder ter paz com os homens. Agora, olha o que o Salmo 15, verso 4 diz. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. O que ele está dizendo aqui? Que ainda que a pessoa tome prejuízo, mas ela não volta atrás com a sua palavra. Eu dei minha palavra, eu vou tomar prejuízo, mas eu não vou voltar atrás com a minha palavra. E esse Salmo 15, verso 4, aliás, o Salmo 15 fala sobre o quê? Fala sobre o cidadão do céu. Então, quem é cidadão do céu? Aquele que, mesmo que jure, mesmo que tome prejuízo, ele não muda, ele segue em frente com a sua palavra. Então, a sua paz, a sua saúde mental e a da sua família não tem preço. Por isso Jesus também ensinou em Mateus 5,41 que se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Evita contenda. Você vai ter que. Os soldados tinham o costume de fazer isso, né? Colocar a mochila nas costas da pessoa e falar assim: carrega ela 1 milha. Você carrega com ele 2 e pronto, evita todo tipo de contenda. É importante deixar claro, ressaltar que Isaac ele procurou honrar a memória do seu pai, tendo cuidado de dar aos poços reabertos, porque ele foi desentulhando os poços que seu pai abria e que os filisteus haviam entulhado. Ele foi reabrindo, cavando, tirando os entulhos. Ele deu os mesmos nomes que o seu pai havia dado antes. Então, Gênesis 26:18. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Então, isso é legado diferente de herança. Não é herança que Abraão deixou para ele externo, mas o que deixou para ele interno é chamado de legado. Então, legado é o interno, herança é o externo. O resumo desse tópico diz que Isaac teve de aprender a lidar com a inveja dos seus vizinhos. Então a lida é constante, lidar com a inveja dos outros, lidar com o problema dos outros, é constante. Isso não adianta que nós vamos passar, enquanto nós estivermos vivos nessa terra, nós vamos ter que lidar com outras pessoas. Não somente inveja, mas também outras obras da carne. O terceiro tópico fala sobre Deus aparece a Isaac. Então o primeiro subtópico fala sobre promessas para Isaac. Deus apareceu a Isaac e falou com ele pessoalmente, da mesma forma que fez com seu pai, ou da mesma forma que fez com Abraão. Gênesis 26:24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te abençoarei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Olha só, então o Senhor fez 3 promessas maravilhosas. Versículo 24 do capítulo 26, Gênesis 26:24. 3 promessas maravilhosas feitas a Isaac. Quais são, Valdecir? Não temas, porque eu sou contigo. Qual é a segunda?
abençoar-te-ei, eu vou te abençoar. E a terceira, vou multiplicar a tua semente por amor do teu pai, por amor de Abraão, meu servo. Peraí, Abraão tinha morrido, olha Deus fazendo menção dele, dizendo, Abraão, meu servo. Então Abraão já havia partido, por isso o Senhor tem um encontro pessoal agora com Isaac, seu filho, para que soubesse que ele continuaria sendo alvo da sua bondade e também da sua graça. O que é graça mesmo? Isso, favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus me dá mesmo assim. Isso é graça. Então Deus promete multiplicar a descendência de Isaac por amor de Abraão, seu pai, e também por amor a ele agora. Então, atualmente, muitos filhos estão colhendo as bênçãos que seus pais ou seus avós plantaram. Irmãos, Deus é fiel. Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Aí entra o segundo subtópico, que fala que Abimeleque faz um pacto com Isaac. Os filisteus de Gerar causaram muitos problemas para Isaac. Cavar poço já não é fácil, brigar por causa de poço é difícil, desentulhar poço é mais difícil ainda, né? Então, primeiro, eles entulharam os poços que Abraão havia cavado. Todos foram reabertos por Isaac. Segundo, eles contenderam com Isaac pelos poços que mandou cavar. E terceiro, tiveram que reconhecer que a mão de Deus estava com Isaac. Então, Gênesis 26:28 vai dizer assim, ó, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que disseram, haja agora juramento entre nós e ti, entre nós, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo, façamos uma aliança contigo. Gênesis 26:28 foi onde eu acabei de ler agora. O terceiro subtópico fala sobre o poço de Berseba. Então, logo após o pacto, ou juramento, ou aliança, como você preferir, entre Abimeleque e Isaac, lembrando que Abimeleque é o rei dos filisteus, tá? Abimeleque e Isaac, os servos desse lhe trouxeram a boa nova de que haviam achado água no poço que tinham cavado após a construção do altar. Presta atenção nesse pedacinho aqui, ó. Após a construção do altar. E aconteceu, isso está em Gênesis 26, versículos 32 e 33. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado e disseram-lhe, temos achado água, e chamou Seba. Por isso é o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje. Espera aí que eu já vou te explicar, fica tranquilo, tá? Então Seba no hebraico significa o quê? Juramento. Então esse último poço aberto pelo servo de Isaac foi denominado Poço do Juramento. Ber é poço, Seba, juramento. Uniu as duas palavras. Berseba, Poço do Juramento. Ficou claro? Agora, quando que aconteceu isso? Após a construção do altar. Então, quando construíram o altar, adoraram ao Senhor, fizeram aquele pacto lá também. O que aconteceu? Houve acharam água, e essa água também não teve contenda. Então se tornou o poço do juramento. Por quê? Porque Isaac havia feito um pacto com Abimeleque, ou Abimeleque feito um pacto com Isaac. Ambos fizeram um pacto. O resumo desse tópico diz que Deus aparece a Isaac e reforça as promessas que havia feito ao seu pai Abraão. A conclusão dessa lição diz que nós vimos nessa lição, da mesma forma que Abraão, Isaac passou por várias provas em sua vida. Ele enfrentou uma fome, foi em busca de socorro entre os filisteus. Contudo, assim como Deus esteve com seu pai, demonstrou que estava com ele e renovou as promessas feitas para a sua descendência. Tinha feito a promessa para Abraão e falou da descendência dele, não é? Agora aparece para Isaac, que é descendência de Abraão, e fala da descendência de Isaac. Mais para frente a gente vai falar de Jacó também, e nessa lição não entra, né? Nesse trimestre não entra, mas também tem a sequência, José e todos os demais. A sua prosperidade, ou a prosperidade de Isaac, ela despertou a inveja dos filisteus, que, com maldade, sem limites, lógico, né, entulharam todos os poços que seu pai houvera aberto e que eram seus por direito. Se o pai de Abraão, se o pai de Isaac deixou os poços para ele, pertenciam a ele, não era por direito, era dele. O que os filisteus fizeram? Foram lá e entulharam, com inveja dele. Mas ele os reabriu, dando-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes dera. E Deus continuou o abençoando grandemente, confirmando que ele era o herdeiro das promessas. Amém, meus queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.